Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Lose It, da banda Atrio, né? Lose It quer dizer perca isso, né? Ou perder algo, né? Lose pode ser perder, mas acho que também pode ser soltar, né? De let it loose, deixe soltar, deixar alguma coisa ir, por exemplo, entendeu? Eu tô vindo com essas outras interpretações da expressão lose it por causa de como eu sei que o resto da letra se mostra, né? Então vamos lá, essa banda Atrio, eu já mencionei pelo menos umas outras duas letras deles, inclusive uma das músicas, eu acho que era a música Slow Burn, desse mesmo disco, o Lead Sales Paper Anchor, de 2007. Então uma música que já tem o quê? Deixa eu ver, 16 anos já, é isso aí? É bastante tempo já, né? Pelo menos eu considero bastante tempo. E é outra das músicas que eu considero uma das melhores músicas desse artista, né? Pau a pau com a Slow Burn, que eu compartilhei há não muito tempo atrás. E também já trouxe a música de outro álbum deles, que é a música The Crimson, que foi a primeira, eu acho, que eu trouxe dessa banda, que eu também considero outra música excelente. Então, esses dois álbuns dessa banda eu acho excelente, né? O The Cursed, se eu não me engano, e esse daqui, Lead Sales Paper Anchor. Então, eu recomendo para qualquer pessoa que curta metal em geral, metalcore. Não sei se tu tem que ser necessariamente fã de metalcore. Eu de fato considero uma música excelente, mas assim, por uma questão mista, sabe? Eu gosto da atmosfera que ela tem, digamos assim, a intro, o outro. Eu gosto da escolha de palavras, entendeu? A letra, ela nem é tanto assim. Eu considero ela uma letra assim poética, né? Espero que conforme eu for lendo ela, vocês vão conseguir entender o que eu quis dizer com essa expressão e tal. Porque eu acho que ela é uma letra que te dá margem para interpretação, mas uma margem não tão abrangente, sabe? Ela te leva a refletir e pensar sobre certas coisas em específico com frases que são em sua maioria meio dramáticas, né? Uma coisa comum na música, na arte em geral, talvez, né? O drama talvez seja a forma mais antiga de expressão artística, né? Vai saber. Mas então vamos lá, vou fazer a tradução da música Lose It, da banda Atrio. Depois da intro que, se eu tenho quase certeza que dá pra perceber alguma espécie de passos na intro. Tipo, eu acho a intro fantástica, mas parece que dá pra escutar uns passos nela, mas eu confesso que eu não tenho certeza até hoje se dá pra ouvir passos, ou eu que desde o começo tô me convencendo de que tem passos no meio dessa introdução. Mas, né, eu gosto bastante, e depois a primeira estrofe é cantada com um vocal limpo, né? Essa banda tem dois vocalistas, um que canta gritando e outro que canta com vocal limpo. Inclusive, o vocalista que canta com vocal limpo é o baterista da banda também, né? E essa primeira estrofe é cantada por ele e a letra diz o seguinte: parado na beirada, com uma batalha na minha cabeça, eu estou morrendo para saber, eu estou morrendo para saber. Essa frase é repetida muitas vezes ao longo da música. I'm dying to know, né? Estou morrendo para saber. Eu sempre interpretei ela como, assim, algo com duplo sentido, sabe? Porque dying, eu estou morrendo para saber, me leva a pensar sobre morrendo de curiosidade, sabe? Eu não sei se lá nos Estados Unidos tem uma expressão que seja exatamente assim ou bem parecido com isso, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa expressão, estou morrendo de curiosidade, né? Então, eu não sei se esse I'm dying to know é um jogo com uma possível expressão que quer dizer que quando tu tá morrendo é um bagulho pra morrendo pra saber, ou também se quando ele diz que ele tá morrendo pra saber, ele tá querendo falar literalmente, eu estou morrendo, estou perdendo a minha vida para saber algo, para descobrir algo. Então, eu não sei se essa letra ela tem dois sentidos, ou apenas um, né? Mas eu sempre interpretei ela com dois sentidos, né? Mas voltando, então vamos, depois de ter feito esse esclarecimento, já que eu disse essa frase vai ser repetida sucessivas, ela vai ser repetida diversas vezes ao longo dessa música, né? Vou retomar então desde o início. Parado na beirada com uma batalha na minha cabeça. Eu estou morrendo para saber, eu estou morrendo para saber. Se eu der esse salto para suceder ou falhar, eu estou morrendo para saber, eu estou morrendo para saber. Depois, a segunda estrofe é cantada pelo vocalista que canta fazendo os berros, né? O screamo. Aí ele entra
gritando, falando o seguinte: então é isso, eu estou tremendo, o meu corpo está doendo, eu vou perder, quer dizer, eu vou soltar o que está me... I lose my hold, eu acho que ele está querendo dizer assim, eu vou soltar o que me segura, vamos dizer assim, né? Eu vou soltar o que me segura, eu vou deixar isso ir. Depois ele diz o seguinte: então é isso, eu estou caindo, as minhas asas precisam crescer. Eu vou soltar o que está me segurando, eu vou deixar isso ir, né? Então, e essa frase daí, até onde eu sei, é o refrão da música, né? Na verdade tem gritos e vocal limpo. A parte do então é isso, eu estou tremendo, e depois eu não tenho certeza daí agora se é cantado pelo o Alex com uma voz menos agressiva ou é o Brandon Saylor, né, que é outro vocalista que ele chega cantando com um vocal limpo, porém não tão suave quanto ele cantou a primeira estrofe dele, sabe? Aí eu não tenho certeza, pra falar bem a verdade, né? Mas enfim, eu vou ter outra oportunidade de ler o refrão, então daí eu comento algumas outras coisas sobre ele. Aí depois a próxima estrofe, né, é cantada de novo em vocal limpo, que ele diz o seguinte: existem muitas estradas, buracos cheios de dúvida, eu estou morrendo para saber, eu estou morrendo para saber. Segurando aquilo que não, agarrando aquilo que eu preciso, segurando até sangrar. Eu estou morrendo para saber, eu estou morrendo para saber. Então aí, de volta pro refrão, né? O refrão vai ser repetido mais umas duas vezes, acho que eu só vou ler mais uma antes do final, né? É porque depois daí, depois que ele canta o refrão, vai vir a parte que seria a bridge, né? Que daí é cantado também aos berros, que daí ele diz o seguinte: se eu der esse salto, eu vou me quebrar, eu estou morrendo para saber. Aí depois dessa bridge, tem uma hora que inclusive todo o instrumental para e daí entra ele gritando de novo no refrão, né? Que eu acho muito foda, inclusive essa última vez que o refrão surge, que dele vem gritando, falando assim: então é isso, eu estou tremendo, o meu corpo está doendo, eu estou soltando aquilo, eu vou soltar aquilo que está me segurando, eu vou deixar isso ir. Então é isso, eu estou caindo. As minhas asas precisam crescer. Eu vou soltar aquilo que está me segurando, eu vou deixar isso ir, eu vou deixar isso ir, eu vou deixar isso ir, né? Então essa é a tradução da música Lose It, da banda Atrio. Eu decidi esperar para falar um pouco mais sobre ela depois de ter concluído a leitura da letra, que de fato é curta, e essa é uma das músicas que eu só me senti mais à vontade para compartilhar a leitura, para efetuar a leitura dela para a audiência e depois compartilhar reflexões variadas a respeito dela após o programa Sem Contexto já 200, digamos assim. Porque, né, de fato é uma letra assim que eu vou ter que, tipo, não que eu tenha que tornar ela muito pessoal, mas eu acho que personificar certas interpretações da letra vão tornar ela mais interessante do que simplesmente certas outras letras que elas por si só provocam talvez mais imaginação e reflexão, sabe? Essa música aqui, eu acredito que, como eu falei, eu defino ela como poética, sabe? Eu gosto muito da montagem dela, da estrutura, como que ela soa também, sabe? De fato é uma música que eu acho incrível, mas ao mesmo tempo eu entendo que talvez várias das coisas que ao longo do tempo, tipo, desde o começo essa música me impactou e ao longo do tempo esse impacto manteve-se, sabe? Por uma série de coisas que eu não sei se são subjetivas, porém eu super compreendo que essas coisas passem batidas, despercebidas por várias outras pessoas, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, a níveis pessoais, eu saberia explicar por que certas coisas me atingem com tanto impacto, né? Por exemplo, o refrão dessa música inteira, sabe? Eu gosto da mensagem, né? Que eu acho que ela é muito boa para sintetizar, assim, a angústia desesperadora, tá ligado? Que para muita... eu já vi outras pessoas analisando letras, não letras igual essa daqui, mas letras parecidas com esse teor, e eu ouço as pessoas falando, geralmente quem fala isso na verdade é gringos, né? Então talvez seja um descompasso emocional típico de gringos que talvez aqui no Brasil não seja tão comum assim. Ou talvez seja, e eu estou superestimando a maturidade emocional do brasileiro médio. Mas eu vejo que muitas pessoas, quando analisam letras
com esse tipo de sentimento tendem a descreditar como se fosse algo vivenciado, experimentado unicamente por adolescentes, por toda uma questão até biológica, não sei se dá para definir como hormonal também, né? De como é o comportamento típico do adolescente, a intensidade da vivência típica de um adolescente. Só que, por mais que eu não seja mais um adolescente, meus hormônios tenham mudado, eu acredito que não é difícil esse tipo de letra reter significado ao longo da vida de um ser humano adulto, tá ligado? Inclusive, eu acho assim surpreendente que o ser humano adulto faça de conta que ele não consegue se relacionar com ideias de desespero, né? Ele talvez seja assim uma não sei se é algo muito particular meu. É que eu ainda queria fazer mais comentário com as letras, só que talvez eu consiga estruturar esse programa de uma maneira que ele já se torne um programa sem contexto, mas depois eu comento mais algumas coisas a respeito da letra ainda, porque agora eu acho que é importante tentar aprofundar isso aqui que eu me sujeitei a falar. Porque é o seguinte, isso daqui que eu tô falando é não só momentâneo, e assim, de um ponto de vista assim, eu não quero nem ser generalista, sabe? Mas eu tô querendo dizer assim, de maneira assim pragmática, né, já introduzindo essa expressão, é muito bizarro eu imaginar que as pessoas não aceitem ou não assumam que a vida humana, por natureza, seja eventualmente desesperadora, sabe? Que eventualmente não haja momentos em que as coisas parecem que estão saindo de controle, né? E daí eu tô apelando essas expressões mais assim, deixa eu ver se é um bom termo que eu acho que eu consigo ilustrar o que eu quero que essas frases me ajudem a passar de ideia na cabeça das pessoas. É que eu prefiro usar esse tipo de expressão, um jargão que permite o meu ouvinte preencher com a sua parte da reflexão também, do que ficar naquela história que quem me escuta com frequência deve perceber que eu faço pouco uso de assim, cenários hipotéticos. Às vezes eu gosto de ilustrar certas coisas com cenários hipotéticos. Só que eu quero dizer que de vez em quando assim, as pessoas querem explicar certos temas, e daí para explicar certos temas, eles começam a apelar para um cenário que não existe, ou eles utilizam um assunto muito mais simples para tentar ilustrar um tema complexo, que na realidade não é justo a comparação, mas né, daí eu não sei se é porque as pessoas sabem que não é justo e ainda assim eles fazem porque não se importam com isso, ou eles não sabem que isso não é eficiente, tá ligado? Não é eficiente, não transmite, tipo, validez para aquela ideia, não torna aquela ideia mais palpável, mais tangível, não se torna mais, assim, fácil de perceber conceitualmente o que está sendo ensinado através de uma analogia. Simplesmente faz com que as pessoas que se atentarem ao exemplo vão tentar ficar recorrendo àquele negócio em vez de entender o que o conceito de fato quer dizer, sabe? Vai ficar tipo, eu não entendi muito bem, mas eu vou tentar me ater a esse exemplo limitado. Bom, talvez eu tenha saído demais do costume, tipo assim, do rumo, né? Mas como eu estou mirando por 1h30 de programa, eu estou me permitindo ir até o final de cada linha de raciocínio, né? Mas agora vou retroceder e retomar o ponto que deveria ser o foco aqui desse momento, né? Que é o quê? Que é essa ideia, esse meu argumento de que a ideia de um desastre iminente deveria fazer parte da vida de todo mundo em certos níveis, né? E daí eu vou tentar usar vou tentar conceitualizar isso daí para não parecer que eu tô vindo assim, de uma ideia muito dramática, alarmista, ou sei lá, somente alguém que tem alguma relação com ansiedade, depressão ou alguma coisa do tipo vai conseguir se relacionar com essa ideia, sabe? Porque assim, mas também eu vou ter que ser honesto dizendo que tem a ver, claro, também com o meu viés pessoal, tá ligado? Não tem como eu conseguir fazer uma
sabe, uma afirmação acerca de um tema tão amplo assim, sem ter que estar assumindo certa parcialidade e posicionamento. Só que, enfim, eu acredito que eu e vários de vocês que estão me ouvindo, e daí talvez, vou falar o seguinte, todos vocês que estão me ouvindo, né? Nós crescemos num mundo que ele é estruturado, feito, mantido, regido de uma forma que, se tu nunca na tua vida se sentiu desesperado, e quando eu tô sendo desesperado, cara, é que talvez, assim, outra coisa também que de vez em quando eu falho em conseguir estabelecer uma conexão com quem tá me ouvindo, é que eu entendo intensidade das palavras e entendo talvez mais do que a maioria das pessoas pelo fato de que eu escrevo. E como eu escrevo, eu tenho que ter assim não apenas assim, sinônimos para poder recorrer ao mesmo assunto, à mesma ideia, ao mesmo ponto, mas eu também tenho que ter uma escala para eu poder estabelecer, né, quando algo foi menos ou mais, né, potente, digamos assim, né? Então, desespero, sabe, é uma expressão que eu quero sintetizar o seguinte, olha, aquela assim, ansiedade de um desgaste emocional eminente, tá ligado? Aí, entendeu? O desgaste emocional eminente. O que é esse desgaste emocional eminente? Vocês viveram, cara. Eu não sei a vida que tu viveu, mas eu tenho 100% de certeza que tu passou por momentos de desespero. Em algum momento da tua vida tu sentiu esse desgaste emocional de algo que ia acontecer de imediato, tá ligado? Ia acontecer algo que tava te tirando tua saúde, sabe, mental, por assim dizer. Todo mundo esteve desesperado, entendeu? E daí, mas a gente vive numa sociedade que talvez, ou porque nem todo mundo exercite a escrita quanto eu, ou por várias outras questões que eu não quero me predispor a ficar refletindo aqui sozinho, as pessoas não exercitam esses lados que podem ser simbólicos ou poéticos, embora eu não necessariamente acredite que seja, tá ligado? Eu não acho que a pessoa dizer o seguinte, eu estou desesperado, é necessariamente dramático, simbólico ou poético. É que geralmente, o que eu quero dizer é que geralmente quem está desesperado sequer vai fazer essa comunicação no exato momento do desespero, porque o desespero implica até a falta de, não sei se de capacidade ou a falta assim de foco em pedir auxílio, talvez, né? Enfim, então, mas né, a gente vive num mundo que talvez para várias pessoas que comumente, regularmente, ocasionalmente sintam desespero, ainda assim eles não se correlacionam com uma letra dessas, inclusive gente que definiria essas letras, quem sente desespero é adolescente, o adulto não sente, fica, nossa, que espécie de adulto é esse, tá ligado? Que espécie de adulto é esse para ele acreditar de fato que ele não passa por momentos de desespero, né? Se ele não acredita que nada nessa vida faz isso que eu acabei de definir aqui com ele, né? Então, fui para uma coisa bem específica para poder falar porque que essa música me impacta mais positivamente do que para outras pessoas. Então, o refrão dela eu acho que sintetiza bastante essa questão do né, desse desgaste emocional iminente e tal, né? Quando ele diz de dar o salto, tá ligado? Dar o salto e sabe que pode dar bom, pode dar ruim, mas após tu dar o salto, tu está em pleno ar e algo vai acontecer, sabe? E até que o resultado se concretize, o desespero prossegue, né? E daí, no final do refrão ele fala, então é isso, eu estou caindo, as minhas asas precisam crescer. Aí, não apenas eu sempre enxerguei essa frase, ilustrei ela na minha mente, sabe? Sempre consegui enxergar mesmo, né? Por isso que eu falei que eu ouvia passos, e também quando a primeira frase da música ele fala que ele tá parado numa beirada. Então é fácil enxergar o cenário de algum ser humano chegando até a ponta de um precipício, efetuando um salto, e na hora que o refrão fala minhas asas precisam, né, precisam crescer, tu vislumbra ou não, né,
o nascer ou não das asas do indivíduo, né? Afinal, se ele saltou esperando que as asas dele poderiam crescer, talvez houvesse alguma razão para acreditar que isso viria a acontecer, não é verdade? Então, né, tudo isso para mim sempre foi fascinante nessa música, sempre me encantou. E o tempo passa, sabe? Os anos passam. Eu não conheci essa música em 2007, mas foi em 2009. Então eu já ouço essa música há pelo menos 11 anos, né? Mais do que isso, eu diria, 2009. Já são, caralho, 13, então é isso. Então a música tem uns 15. Meu Deus. Não sou um matemático como alguns de vocês podem ter percebido, né? Mas enfim, então eu geralmente falo que eu concluí a parte da música aqui e tal, mas eu já tinha falado de tantas outras coisas que eu acho que é melhor nem fazer de conta que isso aqui era até agora só sobre a música, né? Mas esse aqui, ainda assim, né? Acho que ilustrou bem aquilo que eu quis comentar, que eu tentei já deixar avisado aqui no começo dessa análise. Ou foi agora há pouco mesmo, que eu destaquei assim, eu não quero falar de uma música dessas no começo do programa Sem Contexto, mas agora que eu acredito que as pessoas que ainda me escutam o fazem esperando justamente que eu seja específico, pessoal, né, e etc, e traga essas coisas mais assim, íntimas até, sabe? Coisas que, por uma razão ou por outra, a minha personalidade cultiva muito disso, sabe? Eu sou uma pessoa que cria relações pessoais com várias coisas. E eu costumo ter visões pessoais e visões assim sociais, digamos assim, sabe? Nem tudo que eu percebo de uma certa forma a nível pessoal, eu externalizo e compartilho aquilo, em primeiro lugar, porque eu sei que para nem todo mundo é da mesma forma, então não faz o menor sentido eu gastar energia tentando falar acerca de certos temas, ou, né, sabendo que aquilo lá tem uma grande carga pessoal, e se para aquela outra pessoa não existir aquela carga pessoal, simplesmente não faz o menor sentido, sabe? Em compensação, tem outras coisas assim que, né, não é sobre mim, entendeu? Literalmente não é sobre mim, não é a minha relação pessoal com aquilo, com aquele assunto. É uma visão mais ampla, mais geral, mas também que se aplica, afinal, ao mundo, né? O mundo existe apesar de mim, digamos assim, sabe? As coisas existem ainda assim e tem várias coisas que, apesar delas não serem, eu não ter relações pessoais com ela, eu tenho certas visões, né, ainda acerca destes temas, né? Mas este programa, agora, eu acredito que eu vou retomar os assuntos do programa Sem Contexto anterior. É que eu tava pensando aqui, tudo isso que eu tava fazendo, essa leve enrolada aqui, é que eu tava pensando se eu ia comentar como foi essa minha estreia no YouTube, né? Em parte eu vou fazer já um merchan assim. Se tu que tá me ouvindo aqui, tu não me segue lá no YouTube, procura o meu canal também lá, me ajuda a divulgar, me ajuda a impulsionar. Se tu quiser comentar alguma coisa, né, inclusive, sei lá, ou fazer perguntas, sugerir alguma coisa diferente, interagir comigo de alguma forma, sinta-se à vontade, mas no mínimo se inscreva no canal, distribua likes pelos programas Sem Contexto, né? Porque, enfim, né, perdão pelo meu pequeno merchan de mim mesmo, e eu soltei 2 vídeos exclusivos lá por enquanto, vídeos de 10 minutos, foi basicamente eu treinando falar, primeiro falar só por 10 minutos, digamos assim, e no segundo também foi o foco de eu tentando olhar para a câmera. Então, mais uma vez, algo tremendamente pessoal, focado em mim, mas ainda assim, eu espero que lá eu acabe trazendo um pouco mais das coisas que eu tenho exposto aqui também, né? Inclusive, já vou avisando que eu vou tentar talvez ser um pouco mais controverso e polêmico lá também. Vou tentar trazer assuntos que dão mais margem para as pessoas discordarem de mim, divergir de mim, e assim eu posso colocar no título coisas mais chamativas. Nenhum clickbait, você sabe que eu abomino isso, mas a verdade é que eu acho que eu sou do jeito que eu sou, justamente sem tentar ser nem um pouco, como posso dizer assim, exagerado não é um bom termo, mas assim, eu só consigo ser levado a sério as minhas críticas se elas foram feitas através assim de uma verdade, sabe, uma honestidade intelectual.
se eu tentasse me transformar em uma maior caricatura de mim mesmo, ser um pouco mais assim agressivo, um pouco mais escroto até, um pouco mais perverso, um pouco mais oportunista, eu acho que se eu tentasse moldar minha personalidade para qualquer outro lado, além do ponto específico que ele já está, isso ia enfraquecer o discurso como um todo, sabe? Apesar de que eu sei que daria certo no sentido assim de que, olha, sendo bem específico, olha, se eu não fizesse questão de manter o maior grau de assim honestidade intelectual, inclusive, quando eu digo honestidade intelectual também é incluir o máximo possível de análises, reflexões e ponderações acerca de certos temas, eu tenho certeza absoluta que eu poderia atingir mais fortemente um certo nicho, um certo segmento, sabe? Eu poderia, assim, me radicalizar em direção a um lado específico e essa radicalização me converteria, sabe? Eu seria um pouco mais aquilo que é esperado de certos públicos, de certos nichos, né? Mas, né, como o nicho que eu costumo atender é eu mesmo, né? Como é o nicho que eu busco atender eu mesmo, eu acabo ficando. Eu sempre tenho que atender as minhas próprias expectativas e buscando atender essas próprias expectativas, eu sinto sim que, né, me afasto um pouco das expectativas alheias. Mas é uma decisão consciente a essa altura do campeonato. Mas que isso tinha tudo a ver com o que eu tava falando do programa Sem Contexto lá? Bom, eu não sei. O ponto é que eu espero, na verdade lá não é um programa Sem Contexto, né? Ele tem um nome não oficial, que é 10 minutos, só que com X, porque né, fica mais presunçoso, né? Só que eu não coloco esse nome nos vídeos. Inclusive, se vocês acham que eu deveria, alguém quiser comentar lá, você acha que vai fazer diferença, né? Se eu botar esses X minutos, mas a leitura é 10 minutos, entendeu? Então eu tô explicando aqui, né? Enfim, e de certa forma também outra coisa que eu gostei de me observar, sabe? Pra falar bem a verdade. Eu acho que eu vou me dar bem até nessa questão também, sabe? É um negócio assim que eu não tenho tanta confiança na minha comunicação visual, talvez, sabe? Ou de expressão. Eu não tenho tanta certeza assim se é divertido, barra estimulante, barra interessante ficar olhando no meu rosto, ver a forma que eu gesticulo, por exemplo, sabe? Eu não sei muito bem o quão eficiente eu sou nisso, né? Quem me escuta aqui nos programas Sem Contexto já viu eu enchendo a minha bola para a minha comunicação verbal muito, 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 e essa é uma verdade que continua sendo constante, né? E eu digo para vocês que cada vez mais, tá ligado? Cada vez mais, porque aquela minha ideia que eu já falei aqui uma vez, ou mais de uma vez, inclusive, que eu busco me erguer ao redor das minhas forças, das minhas qualidades, em vez de tentar consertar defeitos, é uma verdade e eu sigo vivendo através dela. Então, pode ter certeza que até aquilo que parece ser um erro é praticamente assim um erro consciente, eu diria, né? O que pode parecer bem estúpido agora que eu externalizei isso. Mas o ponto é, na arte de me comunicar, podem ter certeza que eu busco criar exatamente aquilo que eu quero ser, tá ligado? Pode ter certeza que eu trago ou deixo de trazer termos, expressões para o meu vocabulário e para minha comunicação, ainda mais em questão assim, não só na pessoal, mas daí apenas quem me conhece pessoalmente para saber, né, se o que eu falo é verdade ou não, mas aqui nos programas Sem Contexto, podem ter certeza que o que eu exponho aqui, o que eu compartilho aqui, são coisas que eu estou fazendo questão, sabe, de transmitir dessa forma. E se algum dia eu achar que para aquilo que eu estou buscando for melhor eu me expressar de forma diferente, me articular diferente, eu o farei, tá ligado? Mas digo para vocês que no presente momento eu ainda me sinto bem seguro que eu faço boa comunicação, tá ligado? E
A única coisa que eu ainda não sei bem é o quão eficiente ou quão melhor essa comunicação pode ser com o auxílio do meu rosto e do meu corpo como um todo. Isso pode ter ficado muito confuso, né? Mas tem que deixar vocês um pouco confusos também, né? Não dá para facilitar, não. Mas, bom, agora, depois de tudo isso, eu vou retomar, então, assuntos cosmológicos variados, mas eu vou tentar, sim, não ficar repetindo o que eu falei no programa Sem Contexto anterior. Isso quer dizer que eu vou tentar construir acima daquilo que já foi dito, né? Vou tentar chegar em certas coisas, definir coisas que, para mim, talvez eu não tenha tanta certeza ainda, mas o propósito é justamente esse, né? Compartilhar as minhas visões cosmológicas que não são finais, não são definitivas, mas estão sendo construídas desde quando eu era criança, né? Inclusive, desde quando eu era criança, então, eu vou aproveitar aqui. Esse fim de semana eu vi alguns amigos meus, e daí um deles teve um momento que ele fez um comentário que eu poderia ter respondido, mas eu, tava rolando várias conversas paralelas, né, como sempre. Eu poderia ter respondido esse meu amigo mais especificamente, mas de vez em quando eu tenho medo de tornar, de tornar discursos dos outros sobre mim e isso ser mal percebido, sabe? Então, de vez em quando, eu deixo de responder as coisas da maneira completa, porque pode parecer um comportamento egocêntrico. Então, mas aqui eu posso responder não a ele especificamente, mas responder à indagação dele, que ele falou, né? Basicamente, o que ele disse que foi quando ele estava num período da adolescência dele que ele começou a se indagar sobre questões mais profundas existenciais, sabe? E pra mim não foi bem assim, entendeu? Como eu já comentei aqui num programa Sem Contexto, mas talvez vocês não se recordem, né? E eu vi que isso eu não comentei no programa Sem Contexto anterior, né? Eu tive uma primeira crise existencial aos 7 anos de idade, né? E naquela época eu nem sabia que o que eu estava tendo era uma crise existencial, mas hoje em dia tenho plena noção, e isso também é evidente que faz parte da minha identidade, tá ligado? É um bagulho assim que, olha, mais uma vez, quando eu compartilho esse tipo de história, de vivência, não é uma ideia assim de superioridade, de se colocar acima dos outros. Mas assim, talvez até esteja buscando um ponto de conexão também, tá ligado? Porque assim, constantemente o que eu vejo é que muitas pessoas afirmam justamente o contrário, que questionamentos mais profundos acerca da existência vieram a surgir na cabeça daquelas pessoas quando elas eram mais velhas. Eu, por alguma razão que eu seja, e como vocês sabem, eu sou uma pessoa espiritualizada, conforme mais velho eu fiquei, mais convicto de quais foram as razões de por que eu tive uma crise existencial tão jovem, praticamente sem estímulos. Quando eu digo praticamente sem estímulos, cara, porque eu me lembro até o cenário, o contexto, sabe? Eu vivia numa casa que era uma casa de aluguel, eu não estava passando por nenhum momento específico de ensinamento de ninguém, sabe? Eu estava passando por aquilo, eu estava fazendo algo parecido com o que eu estou fazendo aqui agora, que era caminhando e falando sozinho. A diferença é que lá eu era uma criança, aqui eu estou gravando um programa, pelo menos, né? E enquanto eu estava fazendo aquele processo lá, me atingiu uma crise existencial. E daí eu vou tentar ilustrar especificamente para vocês, para quem ainda não tinha ouvido a minha explicação anterior, acompanhar essa aqui para ver se consegue entender. E se tu não viveu nada parecido comigo, tenta imaginar que isso acontece de vez em quando com as crianças, tá ligado? E se pergunta por quê, sabe? Se pergunta por quê. Como eu falei, mais uma vez, não é uma ideia de superioridade, blá blá blá. Mas a questão, talvez, assim, é pra gente entender que as pessoas funcionam de maneira diferente e é fascinante tentar descobrir como, né? E por quê também, e como melhor se relacionar com essas diferenças. É o que eu tento fazer na minha vida pessoal e é o que eu tento ajudar os outros a fazer à minha maneira também, né? Mas, enfim. Então, eu comecei a ter questionamentos, assim, sobre por que que eu sou eu, tá ligado? O que que eu, Renan, daquela idade, queria dizer com essa pergunta? O eu sou eu era assim, eu estava prestando atenção naquilo que a humanidade começou a prestar atenção tão logo eles desenvolveram
aquilo que a gente compreende como consciência, tá ligado? Foi começar a perceber que, ao mesmo tempo que o teu cérebro te comanda, parece existir um segundo cérebro, uma segunda voz, uma mente superior que supervisiona a mente que opera o teu corpo de fato, tá ligado? E aí, eu sei que dentro da neurociência e da psicologia existem já nomenclaturas e explicações sobre o que são essas coisas e como elas se aplicam. Mas, né, este programa aqui é meu, eu tô falando com os meus termos, com as minhas expressões, só que o que eu tô querendo dizer é que antes de eu ter qualquer espécie de noção, fosse científica ou espiritual, eles vão dizer, Renan, mas daí talvez era um questionamento que estava vindo já, porque tu frequentou uma casa espírita, né, como eu falei no programa anterior. Isso daí foi um pouco depois daquele capítulo que eu falei para vocês, que eu fiz aquele desenho e tudo mais, porque eu tô conseguindo me pautar pela idade que eu tinha, sabe, nesses eventos. Então, essa crise existencial foi ao redor do meu aniversário de 7 anos, tá ligado? Eu não vou dizer exatamente se foi no aniversário, isso daí e tal, mas eu tenho certeza absoluta que foi ao redor do meu aniversário de 7 anos. Bem próximo do meu aniversário de 7 anos, porque foi antes de eu ingressar na primeira série do colégio que eu tive essa crise existencial, né? E aquilo lá mudou minha forma de ver o mundo para sempre, sabe? Literalmente para sempre. Depois daquele momento eu estive condenado a refletir, sabe? Não havia outra opção depois daquele dia, sabe? Não era mais uma escolha, era uma realidade, uma realização e, né, entrei num processo que eu estou vivendo até o dia de hoje, sabe? Enfim, então, com aqueles... Eu perguntei, por que eu era eu, sabe? Daí eu tava falando da mente, sabe? Aqui eu ia dizer que eu ia explicar isso com as minhas palavras. Isso, hoje em dia, eu defino como alma, tá ligado? Como alma baseado em muito raciocínio e fundamentalismo, né? E noções diversas de espiritualidade, de sagrado e de divino. Então, sim, eu acredito que nós possuímos uma alma, sabe? Uma alma que é espírito, enfim, o teu núcleo, o teu ser de verdade, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é, tu que tá me ouvindo, o que é tu? O que é tu que tá me escutando? Não é o teu coração, não é nem teu cérebro, não é nem a tua mente, não é nem a tua memória, é a tua alma, sabe? O teu eu, sabe? Quando a gente faz essa pergunta, o que somos o nosso eu? O que é ser tu? Porque era isso que eu estava questionando lá nessa minha primeira crise existencial. Era essa pergunta que eu tinha. O que me tornava eu sendo eu? Só que naquela época eu ainda não tinha uma visão tão clara do que era espírito como hoje em dia eu tenho, né? Então, essa é a resposta que o Renan de hoje em dia daria pro Renan daquele momento, sabe? O que torna tu, entendeu? Por que tu tem... Por que tu acredita ter a tua visão de mundo? Por que tu acredita sentir as coisas do jeito que tu sente, sabe? Por causa desse ser, né, que eu vou definir como ser, é o espírito, a alma. Esse ser que ele que está controlando, assim, ele supervisiona a tua mente, digamos assim, sabe? Ele supervisiona o teu cérebro, que no mundo material, na minha opinião, é o, sei lá, eu não sei se ele é o condutor da alma, sabe? O comunicador com a alma, né? Eu acredito sim que o cérebro é o órgão que mais se comunica com o espírito, né? Eu acredito que o corpo inteiro se comunica, evidentemente, mas o cérebro principalmente, o cérebro é isso, ele é um pedaço de tecnologia, tá ligado? É um pedaço de tecnologia que tem dentro deste robô de carne, se vocês me permitirem, né? Desse macaco com ansiedade também, né? E esse cérebro daí se comunica com o teu eu, sabe? Que é esse espírito, essa alma indestrutível, sabe? Reencarnável, reencarnatória, por assim dizer, né? E não foi a única coisa que eu me perguntei, né? Eu perguntei várias perguntas existenciais. Foi assim, por que eu estou vivendo neste período específico, né? Por que eu nasci no ano que eu nasci, no lugar que eu nasci, na cidade que eu nasci? Essas são todas as perguntas que me fizeram a criar concepções cosmológicas, tá ligado? Porque depois daquele momento, esse tipo de dúvida nunca mais ia sair de dentro de mim, sabe? Nunca mais ia sair de dentro de mim. E até hoje eu tô buscando respostas para elas. E através dessas buscas eu vou elaborando uma cosmologia, sabe? Porque para mim,
todas essas dúvidas que eu tive, existem respostas, sabe? Aí tem gente com outras visões de mundo, materialistas, que vão achar que não. Mas a minha visão de mundo é essa, tá ligado? Eu não acho que uma criança seria capaz de ter dúvidas que não tem respostas, sabe? Na minha visão de mundo não faz o menor sentido isso, que uma criança seja capaz de questionar coisas que não possuem propósito, sabe? Não consigo enxergar menor, tipo assim, sequer qualquer fundamento nesse tipo de visão de mundo. Nenhum. Então eu prefiro, né, seguir na minha visão de mundo, que é buscando essas respostas. E como eu falei para vocês, talvez eu busque a vida inteira e talvez eu nunca consiga chegar à resposta final. Mas, né, eu tenho que buscar. Se eu não buscar, eu vou estar negando, né, negando algo que me foi dado sem que eu pedisse, sem que eu quisesse, eu acho. Mas, né, me foi dado há muito tempo atrás. E o que é isso? É dúvidas, questionamentos, sabe? Questões existenciais que me levaram a refletir e me levaram a criar também a personalidade que hoje em dia eu exibo por aí, sabe? A personalidade que eu tento, né, mostrar para os outros, digamos assim, baseado inicialmente por causa dessa primeira crise existencial lá, sabe? Quando eu tinha meus 7 anos de idade. Mas então vamos falar um pouco do meu plano astral, né? Porque não foi algo que eu tentei definir com muita clareza assim no programa anterior. Eu estabeleci que eu acredito em karma, né? Na lei da... O que eu tinha falado? Equivalência e tudo mais, num ajuste de contas divino. Isso eu estabeleci, e eu estabeleci que eu acredito em reencarnação. E agora eu estou adicionando, então, que eu acredito na alma, né? O que é exatamente a alma? Eu já falei, ó, eu acho que a alma é indestrutível, eu acho que a alma é eterna, né? E a alma, eu acredito sim que é esse nosso núcleo, que de fato é a nossa consciência, mas eu acredito que aqui na Terra ele está condicionado a perceber principalmente o teu corpo humano, tá ligado? Eu acredito sim que a alma tem mais sabedoria, mais poder, mais capacidades que o nosso corpo, sabe? Mas também por questões assim kármicas e tudo mais, reencarnatórias talvez, né? E daí por admitindo a minha incapacidade de dizer por que as coisas têm que ser assim, eu acredito sim que quando a gente reencarna, várias dessas funções são colocadas em descanso e eu, tipo, ao longo das minhas diversas pesquisas sobre questões assim espirituais ou mágicas, se vocês preferirem, né, eu já ouvi falar de maneiras assim, né, de se acessar essa sabedoria secular, digamos assim, sabe? Tu acessar uma sabedoria que é além da tua sabedoria cerebral, sabe? É uma sabedoria acumulada através dos séculos, através das eras, através das vidas, sabe? E eu acredito sim que isso seja possível, mas eu acredito sim que compreender essa sabedoria de maneira consciente deva ser um incrível desafio. Só que, honestamente, eu acho que muitas pessoas podem ter acesso a essas sabedorias sem que seja feito de uma forma extremamente consciente, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é, se eu acredito que a alma é esse ser que é indestrutível, que reencarna, né? Por que necessariamente que é necessário reencarnar, eu não sei. Que comete erros, né? E tudo mais, mas que evolui, né? Pelo propósito da lógica reencarnacionista, é que os espíritos evoluem, tornam-se melhores do que eles já foram, mesmo que leve bastante tempo para isso acontecer, né? Então, comigo, acreditando nisso que eu acabei de definir como alma, aí eu tive que fazer algumas perguntas acerca desse ser, como por exemplo, onde que surgem as almas? As almas têm início? Aí, vou deixar bem claro que essas minhas concepções cosmológicas da atualidade, elas não têm, assim, a obrigação de se manterem assim, sabe? Justamente por isso que eu não me tornei uma pessoa religiosa, porque conforme eu sentir que há necessidade de eu modificar isso para algo que de fato solidifica a minha crença, eu faço isso, né? Mas já questionei, já ponderei e tenho, assim, algumas possibilidades. Então, assim,
A primeira pergunta, né, filosoficamente falando, que eu acho que tem que fazer sobre almas têm origem, né? Almas nascem, por exemplo, para depois perguntar também se almas morrem, né? E no presente momento, eu não acho que... tipo, eu acho que as almas têm origem sim, têm início sim, mas eu não sei se necessariamente elas nascem, porque daí eu teria que acreditar assim numa maternidade de almas. Como que surge uma nova alma, né? Mas quantas almas possuem? Porque já vi gente que questionando se tem 7 bilhões de seres humanos no mundo e será que tem alma para tudo isso, sabe? E até onde eu sei, na verdade, tem alma em todos os outros seres vivos, né? A pergunta daí também que eu vou tentar responder aqui é se essas almas são iguais ou equivalentes às nossas também. As nossas, estou falando dos seres humanos, né? Então, enfim, esse programa aqui agora ele vai ficar exponencialmente mais complicado, tá ligado? Porque são questões existenciais que sequer tem como ser comprovadas, tá ligado? Mas eu já refleti sobre elas e as minhas fundamentações vêm através de lógica e convicções que podem ter a ver, assim, também com mitologia e espiritualidade de modo geral, sabe? Questões também, assim, né? Como eu falei, varia as razões pela qual eu acabo acreditando em certos conceitos existenciais no presente momento, né? Mas então, voltando a tentar definir coisas a respeito dessas almas, tá? A origem delas, né? Eu acredito que as almas surgem na nossa realidade. E com isso surgir na nossa realidade Aí eu tenho algumas opções. Hoje em dia, eu dou credibilidade para a ideia de que o universo é um único ser, né? Quando a gente fala assim, universo, a gente está falando já de Deus, e daí Deus ou o universo seria o todo, tá ligado? É assim, a totalidade de toda a matéria conhecida e desconhecida, né? Quando eu digo matéria desconhecida, eu tô falando assim da matéria, a suposta matéria escura e a suposta energia escura. Então, isso seria Deus. Deus seria o todo, né? Somando toda a existência conhecida, matéria, antimatéria, energia escura, matéria escura, enfim, e por aí vai. Isso é o universo e isso é Deus. Portanto, as almas surgem conforme houvesse a necessidade do surgimento dessas almas, tá ligado? Quando houvesse a necessidade de ter mais ou menos humanos, mais ou menos animais, porque, né, do ponto de vista de que Deus é o todo, o Deus sempre será tudo aquilo que compõe o universo e nenhuma composição específica dessa existência deixará de ser ele, tá ligado? Então essa daí é uma visão que eu poderia ter, né? Que eu, nesse presente momento, eu poderia concordar com essa visão que eu falei para vocês, né? Que as almas surgem a partir da necessidade, e com isso daí implica, o que eu quero dizer necessidade implicaria que na nossa cosmologia, assim, na nossa, não digo nem cosmologia, mas assim, na linha do tempo que a gente vive no mundo consensual, uma linha do tempo em linha reta, progressiva e supostamente constante, né? Tentando simplificar, a gente compreende o mundo dentro de um calendário dito gregoriano, esse calendário avança, né, um ano após o outro, nesse ciclo de 365 dias, e nós assumimos que é assim que as coisas estão fluindo, né? Esse é o jeito que a gente percebe o avanço do tempo no nosso mundo consensual. Então, né, as almas inseridas nesse mundo consensual, elas têm que ter surgido em algum tempo diferente na linha do tempo, sabe? O que eu quero dizer com isso falando de maneira pragmática, em momentos diferentes da história da humanidade, houveram menos seres humanos aqui com almas, né? Menos seres humanos, o que eu quero dizer com menos seres humanos com almas, é que assim, não só em população total, né? Hoje em dia nós temos 7 bilhões de seres humanos vivos, quase 8 bilhões, se eu não me engano, já atingiu 8 bilhões, eu acho, né? Isso, imagina-se que é o máximo que já teve, sabe? Imagina-se que nunca na história da humanidade houve tantos seres humanos vivos ao mesmo tempo. Então, já por essa lógica, né? Não necessariamente que as almas não existiam, sabe?
Mas daí talvez várias pessoas já nasceram com almas que não eram jovens, por assim dizer, tá ligado? E daí vem aquela pergunta, poderia vir aquela pergunta, tá, se essas almas não eram jovens, elas já estavam existindo aqui aonde, né? É que eu ia chegar numa parte interessante, mas eu acho melhor eu regredir na linha do tempo para chegar até a parte interessante. Assumindo que seja interessante para quem está me ouvindo. Mas eu acho que para quem se permite refletir a respeito de cosmologias variadas, mesmo discordando de mim, isso aqui está sendo minimamente estimulante, não é verdade? Mas vamos lá. Então, assim, aí vamos mais uma vez utilizar a cosmologia padrão, que quando eu estou falando assim, cara, eu nem quero dizer que eu estou discordando dela, mas daí é que eu estou querendo estabelecer um ponto de partida para vocês entenderem no que eu estou querendo elaborar o meu raciocínio ao redor, tá ligado? Se eu não determinar, como eu estou falando de uma questão espiritual, né? E eu necessariamente não preciso manter assim alinhamento lógico ou racional com nenhuma religião e nem necessariamente com viés científico, eu faço questão de demonstrar quando eu estou tentando me alinhar com aquilo que é cientificamente aceito para mostrar que a minha cosmologia não necessariamente tipo assim, entra em atrito com aquilo lá, tá ligado? Então assim, em questão da nossa cosmologia, do nosso mundo consensual, o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos, se eu não me engano, e dentro daquele processo evolutivo que a gente chama, esse mundo passou por várias etapas da formação geológica, da crosta terrestre, né? E a atmosfera, e os mares, enfim, várias etapas que foram acontecendo aqui sem a vida propriamente dita, sabe? E aí entra a questão espiritual na jogada, para mim, né? Do meu ponto de vista, né? Os espíritos já estavam aqui, inclusive antes disso. Deixa eu incluir então assim, na verdade, inclusive antes do tempo, né? Não, mas vou ter que falar com isso daí. Na minha opinião, até as nossas almas podem ser assim, seres que são mais antigos do que a existência do universo, tá ligado? Todos nós. Eu não tenho certeza se é assim, tá ligado? Eu não tenho certeza se é assim. Mas eu acho que pode ser sim que todos nós sejamos mais velhos do que o universo. A questão é que o desafio do mundo terreno contemporâneo talvez seja o maior de todos, e não porque a vida moderna é a mais difícil, mas porque a complexidade que ela se mostra neste momento é bem desafiadora, tá ligado? E aí eu não vou entrar numa discussão sobre esse tema, porque daria 2 ou 3 ou 4 programas sem contexto, só sobre eu tentando defender a ideia de que o mundo moderno pode ser ainda mais desafiador para a raça humana do que outras etapas da nossa história até chegarmos aqui, né? Mas voltando para as almas, que tava bom. Tô me divertindo, gente. Tô me divertindo. Mas vamos lá. Né? Almas, espíritos, tá, enfim. Então, assim, tá, a formação tava formando aqui a Terra, né? E aí começou a surgir aquelas formas de vida mais básicas. E quando eu digo forma de vida mais básicas, cara, aí tem até coisas como minérios, pedras, né? Eu não descarto que esses seres possam ter uma manifestação. Quer dizer, Renan, tu acha que tu acha que a pedra tem um espírito? Não que a pedra em si tenha um espírito, mas eu quero dizer que podem ter seres espirituais que habitam, se alimentam ou se desenvolvem, se nutrem de alguma maneira dos minérios, tá ligado? Então isso que eu tô querendo dizer é que os espíritos que hoje em dia habitam os corpos dos seres humanos, talvez eles estavam aqui há muito tempo, só que eles, assim como nós hoje estamos numa etapa de evolução, esse mesmo, daí tipo assim, eu vou tentar usar eu mesmo como exemplo, sabe? O Renan agora, que esse ser, ele tem um ego, ele está inserido no mundo consensual, numa realidade, no contexto, ele tem uma vida terrena para viver. Só que este Renan, ele é habitado ou controlado, por assim dizer, por uma alma, por um espírito, por um ser que, dentro dessa visão cosmológica que eu estou expondo nesse presente momento, já esteve aqui, já está aqui por muito tempo. E com isso eu não estou querendo dizer que eu seja o único e exclusivo a passar por isso, não. Como eu falei, talvez todos os seres vivos estejam aqui há mais tempo do que o universo, sabe?
Tenho chegado aqui junto com Deus, se vocês quiserem assim dizer, né? Mas o ponto é que eu especificamente, que hoje em dia, dentro da minha jornada evolutória, não sei se evolutória é correto também gramaticalmente falando, né? Não sei se gramaticalmente também é a expressão que eu deveria ter utilizado nesse momento, mas espero que vocês tenham entendido, né? Evolutório, eu quis falar assim para não falar evolutivo, para ter uma certa diferenciação do que eu tô querendo dizer, sabe? Quando eu digo evolutório, eu tô querendo falar mais especificamente da questão espiritual da questão e não confundir com o termo evolutivo por causa da evolução, sei lá, darwiniana, né? Mas enfim. Então, dentro do processo evolutório do espírito que controla o Renan neste momento, nesta vida, digamos assim, ele está lidando com esse processo agora aqui para mim, que eu acabei de dizer que podia ser mais avançado e mais complexo. Só que nesse espírito já estava aqui há muito tempo atrás, só que talvez lá naquele tempo ele não estava tendo que lidar com uma situação tão complexa quanto agora. Lá naquele tempo, as almas, os espíritos, tinham que simplesmente habitar aqui, se conectar com a atmosfera, com as pedras, com as rochas. Depois, tipo assim, e por que eles estavam fazendo isso? Porque eles também estavam chegando no novo universo, tá ligado? Aí pra vocês vão ver como que esse meu raciocínio, na minha opinião, tipo, como eu falei, eu tento ajustar com aquilo até que é cientificamente aceito, sabe? Dentro da visão da... Como é que é mesmo assim? Da evolução darwiniana, sabe? Surgimento das espécies, assume-se que maior complexidade foi acontecendo ao longo do tempo. A vida inicialmente era menos complexa, tornou-se mais complexa e foi tomando diversas outras formas, sabe? É assim que a gente fala. Então, na minha opinião, esse processo podia ser simultaneamente material e espiritual, ou quem sabe até anteriormente espiritual e posteriormente material, sabe? O que eu quero dizer é, os espíritos tinham que estar mais fortes, mais preparados, mais cientes de como interagir com este mundo material, com este reino material, que daí eu já disse algumas vezes, mas vou reiterar, não sei porque Deus, ou a força criadora, o motor inicial, o todo, sentiu, ou percebeu, ou enfim, notou que seria necessário existir um ciclo evolutório, e esse ciclo evolutório se desencadearia nesse planeta conhecido como Terra, neste mundo material e consensual. Eu não sou capaz de entender essa etapa ainda, sabe? Mas não quer dizer que eu ainda não vá buscar por essa resposta. Mas isso não quer dizer que eu não tenha conseguido ter nenhuma ideia, né, baseado em evidências de diversas fontes, nenhuma ideia de como que o processo reencarnatório surgiu e fortaleceu-se, enfim, e na minha opinião faz parte das nossas vidas, sabe? Então daí, as formas de vida foram se tornando mais complexas, as almas começaram a interagir com essas formas de vida de outras maneiras, e daí chegaria até o ponto que eu falei que seria mais interessante, na minha opinião, pessoal, particular, eu acredito que, assim, aquilo que parte do grupo científico define como o elo perdido é o que eu definiria como o primeiro ser humano a ter uma alma destas que nós hoje em dia ainda temos, né? No caso, né, todo mundo vivo hoje em dia possui, né, ou melhor, não é possuir, é possuído por uma alma. Eu ia dizer que todos nós temos uma alma, mas a gente não tem uma alma, sabe? Na verdade, é a alma é que nos tem neste presente momento, porque um dia nosso coração vai parar de bater, este corpo vai ser comido pela terra, mas a alma continuará seguindo adiante, sabe? Acumulando experiências, né? Acumulando a nossa jornada, o nosso papel no ciclo evolutório dessa alma. Mas, né, antes, por mais que seja... Então, por isso que eu tô querendo reorganizar a forma que eu me expresso sobre isso, porque não é simplesmente assim, não é só por capricho, tá ligado? Não é assim, durante muito tempo eu falei a expressão contrária. Eu acredito que nós temos uma alma. Só que conforme eu fui refletindo sobre esse próprio conceito,
cada vez menos fez sentido para mim mesmo expressar dessa maneira, sabe? Falar que nós temos uma alma, para mim não passa adiante a mensagem que de fato eu quero propagar, tá ligado? Então eu não acho que cada um de nós possui uma alma, né? Mas todos nós somos possuídos por uma alma, digamos assim, né? Mas enfim. Tá. Então, o que eu ia dizer é que a ciência tem esse hipotético ancestral comum do macaco, né? No caso, assim, o chimpanzé, digamos assim, e o ser humano, sabe? Por que eu tô chamando hipotético? Porque não tem uma comprovação, sabe? A gente não sabe exatamente quando rola, sabe? Este surgimento, esse nascimento, sabe? A gente consegue ver uma progressão, teorizar e tudo mais, só que não tem essa, tipo, quando que surgiu o primeiro daquilo que a gente chamaria como ser humano, sabe? O primeiro ser humano, aí não sei se seria mais correto chamar de primeiro Homo sapiens, ou primeiro Homo sapiens sapiens, ou primeiro humano anatomicamente moderno. Eu não sei qual é o melhor termo para descrever aquilo que eu tô querendo que vocês pensem, mas é isso que eu tô querendo falar, sabe? Em algum momento, dentro da minha concepção, é que eu ainda não expliquei muito sobre a questão de diferenças de almas, né? Então, como eu falei, eu não acho que a pedra tem uma alma, mas eu acredito que seres espirituais habitam nas pedras. As árvores, no presente momento, eu acho que pode ter, sim, árvores com almas. Aí eu vou deixar bem claro que eu acredito, sim, que possa acontecer, né? E daí, para alguns de vocês mais materialistas, e daí quando eu digo mais materialistas, cara, eu nem tô querendo falar pejorativamente. Honestamente, eu sei que eu ataco muito a ideia do materialismo e, de fato, eu, a níveis pessoais, não compactuo com ela. Mas eu não tô sendo demagogo quando eu digo que eu não julgo os outros por terem visões materialistas, sabe? Eu não julgo mesmo. Eu só apenas utilizo a minha plataforma para ir contra elas. Mas eu não considero, assim, que a pessoa... Enfim, eu não considero desvio de caráter, eu não considero burrice, e eu não considero, assim... sei lá, eu não considero nada, tá ligado? Eu acredito que faça sentido que o mundo material produza seres humanos materialistas, tá ligado? Então, né, mas o que eu, agora, depois de ter conseguido botar isso pra fora, pra, né, ter esse descarrego de consciência, digamos assim, o que eu queria dizer é que... Ah, tá. Eu queria dizer que pessoas mais materialistas, que sequer têm concepções firmes acerca da existência de almas e planos espirituais, né, para seres humanos, talvez para essas pessoas querer estender essa ideia de uma alma a uma planta seja ainda mais agressivo. Se a gente pensar, não, Renan, tu vai querer que eu não pise na grama, tu vai querer que eu achar que quando eu arrancar uma folha de uma árvore, um galho de uma árvore, é como se eu estivesse mutilando um ser humano. Não, não é assim que eu tô falando, não é desse ponto. Então deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Mas eu acho sim que árvores, especialmente árvores seculares e até milenares, sabe? Se vocês não sabem, né? Porque existem árvores que vivem por séculos e até por milênios, né? Então eu acredito sim que essas árvores são habitadas por espíritos. Então é mais do que ter uma alma dentro daquela árvore. E quando eu digo dentro, não necessariamente dentro material, mas é que para vocês entenderem, eu acho que falar que tem alma dentro da árvore fica um pouco mais claro. Mas talvez dentro daquela árvore tenham múltiplos espíritos que eu não sei nem te dizer exatamente por quê. Mas talvez a espécie da árvore tenha uma razão específica, sabe? Talvez certas árvores milenares de certas espécies atraiam, alimentem e nutrem seres espirituais, inclusive talvez até de seres humanos desencarnados, eu não sei, né? Para si, então, desse ponto de vista, sabe, eu diria assim que almas, tipo, árvores podem ter almas, né? Então, eu acredito sim nesse tipo de coisa, mas né, principalmente nessas árvores mais antigas, eu não sei se árvores jovens, recentes, né? E árvores bem pequenas também, eu não sei como é que funciona por todas essas regras, mas eu já pensei nesse tipo de possibilidade, né? E daí depois nós vamos falar assim de animais, né? Renan, tu acha que animais têm alma? E a resposta simples e curta é sim.
Mas daí agora, como que entraria numa suposta hierarquia espiritual? Que esse termo por si só é polêmico. E eu já vi assim pessoas problematizando religiões em geral, porque grande maioria das religiões apresentam noções hierárquicas, né? E quando eu digo grande maioria, eu acredito que todas, agora eu vou fazer uma correção. Eu não sei se existe alguma religião que não possui alguma espécie de hierarquia dentro do seu próprio sistema, seja dos próprios sacerdotes, mas também até das diferentes entidades, sabe? Diferentes espécies de guardiões, de protetores que se manifestam através daquela religião. Então, eu já vi certas pessoas que têm certas visões filosóficas sobre a vida que são contra a religião por esse próprio sentido, né? Então, vocês sabem que eu não sou religioso, mas eu confesso para vocês que não é essa questão hierárquica que me incomoda. E não, tipo, eu vou tentar definir um pouco mais sobre isso. É que quando eu penso nessa questão hierárquica, eu não estou pensando assim numa lógica assim de necessariamente superioridade ou inferioridade. É assim, função, tá ligado? Função. E eu entendo por que as religiões se organizam com funções diferentes, e daí talvez as funções para nós, enquanto seres humanos, pareçam de peso diferente, tá ligado? Certas funções pareçam mais dignas, nobres, decentes, interessantes para nós enquanto seres humanos, porque é a nossa visão que nós temos acerca das coisas, e outras funções parecem menores ou menos importantes, menos célebres, enfim, como vocês quiserem definir, e daí também pareçam menos importantes para o nosso viés humano, né? Mas então é por isso que eu não tenho um incômodo necessariamente com essa lógica hierarcal, digamos assim, das religiões, como eu falei, acredito que como um todo, né? Então, como eu já introduzi esse tema hierarcal, né, e já expliquei o que eu quero dizer com... eu nem me liguei o que eu estava fazendo. Eu estava já dando um argumento que me ajudava a defender a minha crença de que porque as almas dentro dos animais e dos seres humanos são diferentes, né? E daí eu não quero ter que fazer um juízo de qual alma é melhor ou pior, qual alma vale mais ou vale menos para Deus, né? E eu já acabei de explicar por que não é assim que essas coisas funcionam do meu ponto de vista. Mas eu acredito sim que, para começar, elas estão com um preparo e uma função diferente, né? O que eu quero dizer com isso é que eu não acredito que uma alma que encarnou num animal e uma alma que encarnou num ser humano estão afinadas da mesma forma para participar desta grande melodia que é a vida, sabe? Porque eu já vi pessoas falando coisas remotamente parecidas com o que eu estou dizendo aqui, e daí eles entravam numa questão, né, que eu já vou falar bem especificamente, que eu já ouço críticas variadas ao espiritismo, dizendo que o espiritismo é uma religião assim, elitista, sabe? Que defende superioridade, que defende essa questão assim, de grau evolutivo, por exemplo, né? Que são termos assim que eu posso dizer, para ser bem honesto, eu posso até entender e concordar, mas eu também consigo defender a minha visão de um mundo sem ter que falar desta forma, e eu nem acho, e não acho que, tipo assim, não, como mais uma vez, nem é uma questão demagoga, é uma questão de tentar explicar como que eu enxergo a realidade de uma forma pragmática, tá ligado? Eu não posso dizer para vocês que o ser humano tem um maior propósito ou um propósito melhor do que o cachorro. Não posso dizer isso da minha forma de enxergar o mundo. Só que eu também não posso dizer que o ser humano e o cachorro possuem o mesmo propósito, tá ligado? Então é isso que eu tô querendo dizer, né? Não é sobre um grau evolutivo e qual ser humano possui um espírito melhor ou mais desenvolvido e qual animal tem um espírito melhor e mal desenvolvido, e por causa disso alguns merecem mais e melhor e alguns merecem pior, sabe? Não é assim mesmo que eu enxergo esse negócio. Só que agora, né, como eu falei aqui, eu não acho que assim
um espírito que encarnou num pássaro e um espírito que encarnou no ser humano, né, estavam, quando eles estavam habitando o plano astral, previamente à sua encarnação nesta vida recente, eu não acredito que eles estavam, sabe, necessariamente, não sei, nem estavam habitando o mesmo espaço, mas eu acredito que eles nem estão realizando a mesma função, né? Aí por isso que eu falei de ciclo evolutório. Talvez tenham espíritos que estão passando por uns ciclos evolutórios no mundo animal, sabe? E mais uma vez, isso não é porque é melhor ou pior ou menos desenvolvido. Não sou eu que compreendo a sabedoria do plano espiritual, né? E daí, quando chegar o momento certo daquela pessoa, ou melhor, daquela alma, parar de reencarnar como um pássaro, ele vai ir para outro ser. E talvez algum dia ele vá para o ser humano, assim como talvez algum ser humano, eu não sei se algum dia alguém que hoje em dia está encarnado num ser humano, depois começa a ser preparado para encarnar em outro ser. E daí, quando eu digo outro ser, cara, eu vou até expandir qualquer ser conhecido pelo ser humano e ser desconhecido também, tá ligado? Aí eu tô expandindo para todas as possibilidades, sabe? Mas, de fato, eu não estou atribuindo um peso. A única coisa que eu estou reconhecendo é que não faz sentido dizer que são idênticas, iguais, com a mesma função. Não possui a mesma função, sabe? Não possui a mesma função. Tem propósitos distintos, propósitos esses observáveis através do contexto em que todos os seres conhecidos e desconhecidos estão inseridos, né? Mas, enfim, eu fiz toda essa explicação acerca da minha concepção cosmológica para tentar chegar a uma sintetização que simplifica isso que eu defini de uma maneira mais concreta, né? Que a minha indagação pessoal é: quando que o primeiro ser humano recebeu a alma de humano, tá ligado? Em vez de receber uma alma de animal, recebeu uma alma de humano. Dizer, Renan, tu acha que tem uma alma de animal, uma alma de humano? Sim, eu acho que, tipo, eu sei que seres humanos são animais. Desde quando eu era uma criança, eu ouvi essa informação e eu demorei um pouco para entendê-la e aceitá-la. Hoje em dia eu entendo e aceito. Só que essa noção científica, biológica, não me impede de negar algo que eu poderia defender com mais argumentos, porque eu consigo entender as pessoas que se incomodam com esse meu posicionamento tão claro e tão distinto de que seres humanos e animais, apesar de ambos serem animais, ainda assim eu estou falando seres humanos e animais, se seres humanos também são animais, né? Mas eu acho justo ter essa distinção, né? Sem ter que perder tempo em todo o argumento, só vou chegar ao âmago da questão, é que assim, nós somos a parte da existência capaz de compreender a si mesmo. E, inclusive, podemos expressar isso, né? Se os animais os compreendem, eu não sei, mas eu acho que os animais, eles são muito mais assim, eles estão muito mais em sintonia com suas funções e projetos, e os animais podem muito menos eficazmente conspirarem para a destruição global, tá ligado? Os animais podem muito menos começarem a dialogar entre si, se coordenarem para destruir o planeta Terra, sabe? Então, assim, eu não estou sendo caricato, eu estou querendo só chegar ao âmago da questão para querer dizer por que eu acredito que ficar perdendo tempo com essa discussão de se ser humano é animal ou não, perde o fio da meada, sabe? Para mim é indiferente essa questão, se o ser humano é um animal como qualquer outro. O ponto é, se existisse qualquer outro animal que eu sei que é capaz de se organizar e trabalhar arduamente para destruir o planeta Terra, aí eu acharia interessante a gente pegar se organizar para conseguir fazer algo com esses animais. E quando eu digo fazer algo com esses animais, não é nem destruí-los e massacrá-los, porque não é isso que eu estou sugerindo que a gente faça com a própria espécie humana. Mas, né, a espécie humana, que é esse ser capaz de se conhecer, capaz de se compreender, eu incluso consigo compreender isso que eu acabei de falar para vocês, tá ligado? Nós somos o único ser que
pelo que eu sou capaz de observar, cara, é o único ser que consegue se organizar para destruir o planeta. E quando eu digo destruir o planeta, é em todos os sentidos, sabe? O ser humano consegue se organizar para destruir tudo que é bom, tudo que é sagrado, tudo que é belo, tudo que é digno, tudo que é decente, sabe? Quando o ser humano se move para destruir, eu não conheço ser vivo que chegue remotamente perto de ser capaz de espalhar o grau de destruição que a nossa espécie é capaz de espalhar por aí. E com isso, eu não falo de um ponto de vista assim, alarmista ou niilista. Longe disso. É só para reiterar a importância de reconhecer a nossa responsabilidade e o quanto ignorar esse propósito permite que esse propósito seja manipulado para concretizar as maiores barbaridades da história que a gente já viu, sabe? Não vou definir nada, porque eu estou incluindo tudo, sabe? Tudo de abominável, de grotesco, que já foi feito pelos nossos ancestrais. E é óbvio que com isso também eu poderia incluir tudo de belo, tudo de digno, tudo de edificante que aconteceu em meio aos processos de barbárie, sabe? Só que daí, tudo bem, tipo, digamos que só por eu ter mencionado, já estou incluindo na jogada, né? Só que daí, então, toda essa racionalização que eu tô querendo dizer é, por eu ver o quanto que nós somos o único animal capaz de certas grandezas, e o único é que a questão da grandeza que eu ia dizer que é vários animais por aí fazem coisas grandes, sabe? Só que eu nunca vi outro grupo de animal se organizar para fazer atrocidades que nós fazemos. Aí tem gente que vai dizer assim, mas os animais se matam, os animais se mutilam. Cara, e mesmo que alguns animais até tenham crueldade, perversão, que eu não estou tirando essa possibilidade, eu não estou descartando essa possibilidade, mas assim, qualquer maldade, qualquer perversão exposta por um animal, eu duvido que tenha tanta capacidade de destruição, de aniquilação global, tá ligado? Porque assim, é muito desproporcional tu me dizer que um animal mutilar outro animal da mesma espécie de outra espécie, um animal que come seus filhotes, um animal que faz várias táticas de tortura antes de executar a sua presa, sabe? Para mim é muito injusto tu comparar isso com, sei lá, processos históricos como escravização e processos também como assim, utilização de armas nucleares, sabe? E tortura variada em diversos pontos, seja por questão religiosa ou por questão científica também, sabe? Só para dar alguns nomes aos bois, apesar de que eu não queria, né? Mas eu estou sentindo que talvez seja importante elaborar esses pontos para as pessoas que não estão entendendo com clareza a minha razão, a minha convicção de haver a necessidade de ter uma distinção entre o animal, o ser humano e os outros animais, tá ligado? O ser humano é um animal, mas é um animal criado com uma outra capacidade, e uma capacidade, para mim, muito maior de construção também, mas destruição. Nesse presente momento, eu acho que o mais importante é falar da destruição e sobre como ignorar esse potencial de destruição nos trouxe até aqui, sobre como ser uma sociedade materialista e ignorar o nosso suposto propósito nos permitiu se tornar esse, assim, paradigma dos horrores, tá ligado? Que, né, se tornou comum, corriqueiro, sabe? Enxergar o ser humano como o que tem de mais assombroso, só que pouco ou nada se fez a respeito quanto a isso, né? Pouco ou nada se fez a respeito quanto a isso. Então, né, parte do que eu quero fazer aqui com esses programas, mesmo que seja, tipo, também é porque é divertido, é interessante compartilhar essas ideias. Mas no fundo, no final de toda essa racionalização, se converte sim num desejo genuíno de ajudar as pessoas a avançar para um lado que eu acho que possa ser um pouco menos destrutivo, um pouco menos danoso, sabe? Por eu acreditar assim que, né, em última instância, reconhecendo o caos que tu está inserido, tu só pode mover as coisas para um lado ou para o outro. Tu só pode escolher
para que lado tu vai tentar mover as coisas, sabe? Que tipo de diferença tu quer tentar fazer, porque já estamos inseridos aqui nesse mundo, sabe? Mas enfim, então tudo isso era só pra falar sobre essa curiosidade acerca das almas e tudo mais, né? Curiosidade, né? Como se eu tivesse passado informação ou conhecimento. Aqui é só mais assim, não sei se dá pra chamar de especulação, teoria, dedução, como vocês preferirem, né? Mas daí então, né, tá, definir que as almas têm essa certa, assim, diferenciação no seu propósito, né, naquilo que cada um deveria estar fazendo neste momento, ou no momento que viveu, no momento que existiu, digamos assim. Só que daí também, para falar daquilo que eu vou definir como plano astral, né, eu vou também incluir outros seres, sabe? Eu acredito que no plano astral que permeia a nossa realidade, outros seres que não são necessariamente seres humanos também habitam. Eu acredito sim que podem ter espíritos desencarnados e eu vou tentar falar um pouco sobre as regras deles, sabe? Com espíritos desencarnados eu quero dizer assim, espíritos de seres humanos ou espíritos de animais, tá ligado? Eu acho sim que podem ter aqui entre nós, andar entre nós, né, em outro plano, mas sim, não sei se é na mesma dimensão, não sei se quando eu falo plano eu estou querendo dizer outra dimensão. Confesso que daí eu não sou determinista também nesse ponto. Mas agora, eu acredito sim que podem ter espíritos de animais que andam entre nós e espíritos de seres humanos. E acredito sim que pode ter categorias diferentes, sabe? Eu acredito que pode ter tanto assim espíritos que ainda desempenham uma função evolutiva, digamos assim, sabe? Tanto de animais que têm coisas para fazer aqui no plano astral, quanto seres desencarnados que, por alguma razão, a evolução deles nesse momento não é através de o processo de reencarnação, mas é de conduzindo ou lidando algo no plano espiritual aqui na Terra com a gente, né? Só que também é claro que eu acredito que existem muitos espíritos desencarnados, mais uma vez, tanto de animais quanto de seres humanos, que pode ser, de forma muito simplista, aquilo que a gente chama assim, de fantasma, né? No espiritismo, dá para dizer que talvez seriam os obsessores, dentro das religiões de matriz africana, dá para utilizar o termo Egum, mas daí seria assim, espíritos desencarnados, mas de seres humanos que não aceitaram ou sequer perceberam que morreram, né? Aí, para mim, acredito que existem níveis e níveis. Tem tantas pessoas que não sabem que estão mortas, mas também aqueles que já sabem e, mesmo após saberem, a decisão deles naquele momento, por tanta raiva, ou tanta mágoa, ou tanta dor, ainda é manter-se aqui em vez de seguir para onde se deveria. E apenas quando eles sentirem-se esvaziados desses sentimentos, é que eles poderão seguir adiante. E justamente por muitos deles não quererem se sentir vazios desses sentimentos, é que eles fazem de tudo para fazer a manutenção desses sentimentos, sabe? É por isso que o termo obsessor eu acho que é bom, mas, né, espírito vingativo também eu acho que é um termo bom. Porque o que seria, para mim, usando essa expressão, sabe? Esse espírito de querer vingança é algo que, em última instância, até quem busca já sabe que para ele não é bom. Mas aquilo faz tanta parte da identidade dele, ser o vingador, enxergar-se como tal, faz tanta parte da identidade dele, que mesmo ele já tendo descoberto que o que vem depois daqui é melhor do que ficar aqui, ele ainda quer manter aquela identidade pelo máximo de tempo possível, sabe? Ele ainda quer ser um espírito vingativo, ele ainda quer infligir dor, mágoa, sofrimento e miséria para as pessoas, baseado em algo que ainda não foi aceito, né? Seja na última vida encarnada ou em vidas predecessas, sabe? Não sei se predecesso existe, eu peço perdão por ter assassinado o português, né? Predecesso, provavelmente não, né? Precedente, talvez seria o que eu queria ter dito, né? Porque eu acho que existe predecessor, né? Não existe isso? Essa palavra predecessor? Bom, aí eu tô já incomodando vocês com questões assim do meu vocabulário em particular, né? Mas enfim. Então, é outra questão, sabe, que eu acredito sim que existem esses seres, só que daí, além desses espíritos encarnados, tanto os que não estão aqui para fazer mal, quanto aqueles que estão,
eu também acredito que nesse plano astral habitam seres variados, assim, que eu posso chamar, e também seres variados de luz e de treva, sabe, que são, falando de forma simplista, do bem e do mal, que daí eu acredito que também pode ter linhagens em castas diferentes, né? Um conceito já que eu já estou mais ou menos familiarizado é o dos elementais, né? Elemental é o tipo de palavra, né, relativamente comum, é bem comum que você já tenha, é de se imaginar que você já tenha ouvido algo desse tipo, e existem várias culturas que falam desses seres elementais, né? Eu posso falar daqueles que são assim mais, não sei se genérico é a palavra honesta, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer uma associação com um jogo para vocês poderem assim verem como certos assuntos são introduzidos na nossa vida de formas diferentes, mas quando eu era criança tinha um jogo que eu gostava bastante de jogar no Play 1, que se chamava Legend of Mana, né? É um RPG de ação e tal, bem bacana, e no sistema de magia daquele jogo, tu tinha acesso a elementais, eu usava especificamente essa palavra elementais, né? E esses elementais estavam associados com elementos da natureza, como era de se imaginar. E conforme eu fiquei mais velho, eu descobri que existia várias linhas esotéricas que falavam de coisas especificamente que aquele jogo usava naquela época no seu imaginário. Como, por exemplo, o elemental da terra daquele jogo é o gnomo. E, né, em linhas esotéricas, associar gnomos com a terra é comum, sabe? Mesma coisa vale para outros elementais, como, por exemplo, assim, naquele jogo tem o elemental da água, uma sereia, né? A sereia como elemental da água é comum, embora não exclusivamente, né? Aí, deixa eu ver se tem mais algum que era bem específico, assim. Enfim, aquele jogo tinha vários elementais. Assim, o salamandra deles utilizava, se não me engano, um lagarto meio de fogo, mas os dragões também são considerados elementais, assim, do fogo, por exemplo. Nem estou dando algum exemplo, né? E quando eu digo elemental, cara, isso daí não necessariamente quer dizer que esses seres que habitam o mundo astral recebam necessariamente esses nomes, tá ligado? Mas essas são palavras que nós, enquanto seres humanos, aprendemos a utilizar para expressar esses arquétipos que supostamente habitam as camadas espirituais, tá ligado? E elementar um título que tu pode dar para eles. Eu acredito que tem outros tipos de seres que vivem nesses planos astrais, né? Tanto seres iluminados, que talvez pode ser aqueles, assim... Quando a gente fala do... Tipo assim, os guias variados que trabalham com os médios do espiritismo, nas religiões de matriz africana também, e em outras linhagens que eu não estou sabendo aqui de cabeça falar, sabe? Esses guias, eles podem ser essas entidades, sabe? Que eles não são necessariamente sequer espírito de um ser humano que já veio encarnado, mas sim outra espécie de ser, no outro grau evolutório, que habita também aqui essa dimensão, esse mundo consensual, de alguma maneira, só que, né, em outro plano, por assim dizer, né? E só que além dos elementais bons, digamos assim, os espíritos guardiões, né, anjos da guarda, protetores, orixás, sabe, e etc, 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 eu também acredito que nesse plano astral pode ter seres ruins que não são só os espíritos encarnados, obsessores, espíritos vingativos e eguns. Pode ter seres que daí, eu vou usar a expressão inicial de demônio, mas daí vocês podem pensar qualquer outro ser maligno que não necessariamente seja um ser humano encarnado, sabe? É como se fosse assim, vou definir como um elemental do mal mesmo, sabe? É um ser que existe por aqui, habita, influencia, tem certos interesses, tem certas vontades, talvez até tenha necessidades, só que o processo evolutório desse ser não é, nunca foi, através da reencarnação, tá ligado? Não é assim que o todo decidiu que seria a evolução desse ser, o jeito que ele faz o seu processo evolutório nessa nossa dimensão é de outra maneira, né? Mas eu sempre incluo esses seres malignos nas minhas visões cosmológicas, porque no presente momento eu enxergo o mundo com essa maneira dualista, sabe? E eu não estabeleço de uma maneira assim profética, que nem está estabelecido na Bíblia, que tem que ter o mal para o mal ser conquistado pelo bem, mas eu também não descarto essa opção, tá ligado? Eu não descarto que a razão da força criadora ter colocado o mal no mundo é que a nossa evolução é uma constante dança entre o bem e o mal. Se assim não fosse, não seria exatamente aquilo que ele queria criar, digamos assim, né? Mas também pode haver outra explicação de por que existe mal no mundo, sabe? Que não seja simplesmente
porque tem que ser assim, né? Mas o que eu não nego é a existência do mal. Eu sei sim que o mal existe, e se o mal existe na Terra, o mal também tem que existir no astral, né? Se no mundo terreno, material, a gente consegue ver coisas horríveis acontecendo, eu só posso acreditar que em outras camadas do plano astral, em outros momentos do plano espiritual, o mal também existe, também aparece, também se manifesta e também atua. Daí, para concluir este programa de hoje, eu vou falar um pouco do que, como eu compreendo camadas superiores e inferiores da existência, né? O que eu quero dizer com isso? Com camadas superiores e inferiores é a forma mais religiosamente neutra a qual posso me expressar a ideias de planos superiores espirituais, sagrados, o paraíso, o divino, Aruanda, tá ligado? Nomes variados pro céu sagrado, céu divino, sabe? A habitação dos deuses, né? A morada dos deuses, além do Monte Olimpo, né? Valhalla, como vocês quiserem falar daí, mas então daí eu vou chamar de planos superiores para ser religiosamente neutro, e os planos inferiores seriam o contrário, tá ligado? Os planos inferiores daí seria o submundo, o inferno, o tártaro, né? E deixa eu ver se tem outras maneiras que eu posso me referir, mas enfim, é o lugar supostamente ruim, né? Onde tem dor, sofrimento, a danação, né? E daí eu vou introduzir níveis diferentes também desses planos inferiores, né? Porque assim como existe o céu perfeito, sublime, existe níveis intermediários, sabe? Que não são perfeitos e sublimes assim, mas possuem talvez um pouco de mais de dádiva, de bênçãos, do que o nosso mundo consensual que a gente experimenta aqui, eu e tu. Assim como os planos inferiores, eu particularmente não acredito que exista necessariamente uma danação eterna, embora eu não estou afirmando que isso não exista, sabe? Honestamente, no presente momento eu sou um pouco mais assim, não tenho certeza absoluta se existe algum ser. Aí eu estou denominando ser, né? O que é um ser? Qualquer espécie de ser interdimensional, compreensível ou incompreensível. Eu não sei se existe algum ser que ele é tão incapaz de coexistir na jornada evolutória deste planeta, ou melhor ainda, deste universo, sem ser disruptivo de uma maneira danosa, a ponto de que é necessário que este ser seja levado para uma dimensão, uma camada tão profunda que ele é incapaz de interagir com o resto da existência, tá ligado? Então, todas as palavras que eu quis dizer eu não compreendo que algum ser que já existiu, humano ou ser humano, tipo, humano ou não humano, sabe? Um demônio ou até o diabo, se vocês quiserem ir para o cristianismo específico, sabe? Merece, precisa ser colocado num lugar de sofrimento eterno, incapaz de ser assim, de regressar à matriz evolutória e fazer parte da existência como todos nós, sabe? Eu não sei se é necessário existir, se na história dessa existência apareceu esse tipo de ser que é necessário ser tirado, removido do jogo, digamos assim, sabe? Não, este personagem não pode mais interagir com os demais, vai embora. Até o fim dos tempos fica aí separado, tá ligado? Eu não sei se existe algo desse tipo, mas na minha presente cosmologia, eu acredito em coisas que eu definiria assim como esses reformatórios etéreos, né? Que é uma expressão que eu tô querendo ser genérico para dizer que só que daí também não sei se esse daí seria o que eu definiria como plano, como o plano inferior, mais assim, não vou nem definir como sombrio. Eu acho que daí eu misturei dois pontos diferentes, né? Mas eu acredito que existe o tal de reformatório etéreo, tá ligado? É um lugar de danação, tipo, não eterna, mas uma etapa de danação, uma etapa de destruição, uma etapa de limpeza astral, destruição do ego, por assim dizer, né? De expurgo, de fazer nós refletir sobre todo o mal que nós causamos, sobre todo o mal que nós sentimos também na nossa última vida encarnada, tá ligado? Então,
eu acredito sim que existe esse tipo de punição, né? Por isso que eu falo em karma e acerto de contas divino, e acredito que não só existe acerto de contas no mundo material, mas que existe um acerto de contas que acontece além da esfera do plano físico, sabe? Que é por isso que eu tento não cometer erros demais e não cometer erros de certos níveis, certos tipos, porque na minha opinião são aqueles que na hora do acerto de contas são os mais difíceis, tá ligado? São os mais difíceis de aceitá-los, né, lidá-los. Aí eu tô falando sim sobre a minha definição pessoal do que seria pecado. E dentro de ti eu imagino que deve ter algumas coisas que tu condena. Tu pode não gostar de falar isso para os outros, ou talvez tu até goste, mas né, seja dentro da tua moral, ética, do teu valor religioso, tem coisas que tu considera verdadeiros pecados, né? Coisas que tu não praticaria e quando tu sabe que outras pessoas praticaram ou praticavam ou praticaram, estão cometendo um erro perante a tua concepção do certo, errado, do justo, do indigno, sabe? Do que merece ou não punição. E daí agora, sendo honesto e sincero e se expondo, né? Ao mesmo tempo que eu tento não cruzar certos limites que pra mim, eu não digo que são imperdoáveis, porque eu de fato acredito num perdão, mas né, eu não acredito eu acredito numa lei da equivalência, né? Então, pecados grandes exigem grandes punições, pecados menores exigem punições menores, né? Eu sou uma pessoa que compreende as coisas assim, então existem diferentes níveis de karma. E eu imagino sim que em outros momentos históricos, aí assumindo uma lógica evolutiva e assumindo que essa minha passagem terrena não é a minha primeira neste planeta chamado Terra, não é a primeira vez que esse espírito que está aqui comigo está existindo de uma maneira material neste mundo, eu acredito nisso, né, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui nesse momento. Eu acredito sim que talvez em outros momentos da minha vida eu cometeria crimes, eu cometeria pecados que eu acredito que nessa vida eu não vou cometer e espero não cometer, né? Aí vocês podem pensar os maiores pecados de todos, sabe? De assassinato, estupro, esses exageros assim, sabe? Coisas assim, né? E poderia incluir coisas como pedofilia também, sabe? Os maiores pecados que existem, né? Talvez em outros momentos históricos, sabe? Eu já tenha sido um assassino, eu já tenha sido alguma espécie de criminoso assim, né? Como todos nós, em algum momento pode ter sido, sabe? Estatisticamente falando, as chances de que, né, se existe algo como reencarnação e todos nós em algum momento cometemos assassinato em questões históricas diferentes, em períodos variados, por várias razões, né? Quem teve mais momentos encarnados neste planeta, é comum que ele tenha acumulado uma longa lista de karmas que foram sendo pagos ao longo do tempo, ao longo de jornadas específicas, né? Em cada história, cada encarnação, tu veio aqui para viver uma vida e essa vida pode passar aprendizado variado e daí tu pode, dentro do processo reencarnatório, tu pode progredir ou regredir também, né? Eu acredito nos dois processos também, porque é uma lógica para mim que é o seguinte, que talvez quem sucumbe muito depois consegue erguer-se mais, assim como tem gente que pode ir se erguendo de maneira gradual durante muito tempo, depois pode ter uma queda súbita, por exemplo, né? Aí são, mais uma vez, nada que pode ser comprovado, mas eu refletindo acerca desses temas, sabe? Sobre como que pode fluir esse suposto sistema reencarnatório, né, ou evolutório, como eu falei ao longo deste programa aqui e tal. E daí então, acreditando que existe esse ajuste de contas divino, sabe? Esse daí, como é que é mesmo, esse purgatório que eu falei, para ajudar os seres que saíram do plano material se desmaterializarem e conseguirem progredir na sua evolução, eu acho que não necessariamente depois desse acerto de contas, todo mundo progride, sabe? Para começar, eu não acho que esse reformatório, esse purgatório seja um espaço, digamos assim, um momento assim que eu acho que pode ser adiado, por exemplo, sabe? Eu tô falando, vou tentar falar de maneira mais clara. Alguém morreu, o espírito dele voltou a ficar desvinculado à matéria. Ele tem que voltar, ele tem que ir para algum dos planos evolutivos daí, entendeu? No primeiro momento, a tendência é que ele ainda se sinta pertencente à esfera material, mas não vai demorar muito para ele começar a se compreender como um outro ser de uma outra natureza e ele compreender que ele tem que ir, que não é mais para ele estar aqui.
né? Não é mais o espaço de evolução dele aqui. E daí, eu acredito que daí, provavelmente, a primeira etapa correta a seguir seria essa limpeza astral, seria essa espécie de purgatório, esse acerto de contas divino. Como que ele se parece? Como que esse ser que agora está desencarnado segue até esse fluxo? Eu não sei. Mas ele pode, por várias razões diferentes, né? Seja por um sentimento material que ainda ficou aqui, uma vontade de fazer alguma coisa, ou até mesmo uma perversão influenciada por outra razão, sabe? Afinal, ele já vai estar desencarnado. A partir do momento que tu desencarnou, tu tá em contato, tu pode estar em contato com uma série de outros seres que habitam este mundo aqui em outras dimensões, tá ligado? Então eu não sei tudo que pode fazer com que impede ou dificulta o ser que desencarnou seguir adiante na evolução da maneira correta, digamos assim. Aí, na minha opinião, o que pode rolar os desvios, pode sucumbir também, né? E daí pode chegar aquilo que eu definiria aos reinos inferiores, que daí eu acredito, assim, que existam dimensões mais sombrias, mais ruins, sabe? Com mais maldade ainda, com mais horrores do que a realidade do mundo consensual, né? Por quê? Porque tem a ver com a minha lógica de compreender as coisas em escala, em grau, né? Se a Terra tem tantas coisas aqui, coisas mais belas e mais divinas devem existir além deste mundo, e coisas mais sombrias e mais horríveis devem existir além desse mundo também, tá ligado? Então é por isso que eu falei que acredito sim que tem esses planos superiores e inferiores, sendo o plano mais inferior, aquilo que eu poderia chamar como inferno e ou submundo, aí eu vou dizer que essas lógicas também eu trabalho elas em dois níveis. Eu trabalho muito elas também na questão ficcional, porque no meu primeiro livro de ficção, que eu ainda estou trabalhando, né, o meu universo de livros que eu chamo de Lágrimas Negras do Submundo, com 2 primeiros livros escritos, atualmente trabalhando no terceiro, praticamente concluindo o terceiro. E daí, então, eu faço muito esse tipo de reflexão para elaborar num universo de ficção onde eu estabeleço como que os planos inferiores, daí lá eu dou um nome, eu chamo de submundo, né? Na vida real eu não necessariamente compreendo dessa forma, só que, como eu falei, ali eu estou extravasando e romantizando conceitos de um ponto de vista artístico. Mas essas reflexões eu sempre tive a níveis existenciais mesmo, sabe? E a minha conclusão no presente momento é que sim, exista algo como um inferno / submundo, existe, sabe, se vocês quiserem pensar no planeta Terra, pense em um lugar que parece com o planeta Terra, ainda pior, né? Eu quando estou falando pior, eu tô falando pior da nossa ótica humana mesmo, sabe? Com tudo que tem de ruim aqui proliferado, e as coisas boas em extinção, digamos assim, sabe? Então, eu acredito que, né, existe esse lugar que daí é habitado principalmente pela pior espécie de ser, né? Tanto um ser que em algum momento foi um ser humano e hoje em dia ele está distante já dessa lógica, quanto algum ser que talvez nunca tenha sido ser humano, e daí eu não sei se ele foi criado para viver nesse mundo desde o primeiro momento, ou se foi ali que ele acabou encontrando o lugar dele e quis fazer morada ali, entendeu? Mas eu acredito que esses reinos mais sombrios são habitados pelo que pior existe no mundo, porque as coisas que pior existem aqui na Terra também tem que ter vindo de algum lugar, sabe? Também tem que ter vindo de algum mundo, e eu acredito que daí pode ser assim, sabe? Eu acredito nessa lógica de que para existir um centro tem que existir algo acima e algo abaixo, tá ligado? As above, so below, né? Então eu acredito que tem que ter esses dois extremos, sabe? O mais belo, se o mais belo que existe veio de um lado, o mais horrível que existe veio do outro, tá ligado? Pra gente poder existir dessa maneira plena que a gente define, né? Sabe, de maneira integral, né? Então, estabelecendo um pouco do que eu compreendo, né, de hoje em dia, de planos espirituais, e falando especificamente, eu estava falando assim de planos inferiores. Para falar de planos superiores, eu também vou dizer que eu acredito em níveis, assim, em terras melhores, em várias escalas. E daí, para não perder muito tempo, não que eu tenha, tipo, ter algum problema com isso, mas é porque eu acho que os devaneios graduais que eu tenho sobre essa ideia são menos interessantes do que sobre o ponto final, sabe? Assim, o clímax. Eu tenho uma concepção de paraíso, sabe? De terra sagrada, só de bem, só de amor. Olha, nesse presente momento eu ainda não sei se eu consigo compreender essa realidade
dentro da minha lógica de evolução, sabe? Da mesma maneira como eu não compreendo que existe algum ser tão horrível que tem que ser tirado da existência até o final dos tempos, eu não consigo ter certeza, mas mais uma vez, eu não tenho assim a arrogância de dizer que de fato não existe assim um endgame, sabe? Um ponto final da evolução em que ou um tipo paraíso do cristão, sabe? Onde um mundo que só tem carinho, só tem amor e lá não existe mais sede, fome, necessidade e muito menos coisas piores ainda do que isso que a gente está acostumado a viver aqui na Terra, sabe? Então, assim, eu não tenho certeza que exista isso nesse presente momento, sabe? Eu não tenho. Porque você sabe que eu sou uma pessoa que acredita também que as coisas fluem, né? Então, no presente momento, para mim é difícil contemplar possibilidades que são assim. São estagnações, sabe? Uma punição eterna ou uma bênção também, sabe? Uma glória eterna. Para mim é difícil compreender ambos extremos. Mas, né, ainda assim eu acredito que exista planos superiores. Melhores, mais dignos, mais belos, mais criativos, mais humanos, talvez, mais íntegros, mais fantásticos. Como que se dá a vida naquele espaço, como que se dá a evolução, eu acredito sim que pode ter uma evolução, aí falando a minha concepção do mais belo, sabe? Assim como pode existir essa terra mais... é que eu não sabia exatamente como definir, né? Mas assim como podia existir essa terra mais horrível, né? Mais horripilante, mais assim, desgraçada do que o nosso planeta Terra que a gente compreende aqui, que já tem... né, todos os seus crimes e pecados e sofrimentos que a gente está acostumado e tudo mais, eu acredito também que possa existir daí um plano superior que é como se fosse a Terra em seu melhor mundo, em sua melhor natureza. E daí eu vou apelar para o fantástico nesse momento, né? O que seria esse melhor mundo, melhor natureza, fugindo das amarras materialistas que a gente está acostumado? Tenta imaginar um lugar assim que é o pleno, sabe? É o pleno, é a glória, é o conhecimento sendo espalhado e vivido e o amor em todas suas facetas. E quando eu digo todas as facetas são mesmo, sabe? É um espaço onde tu ainda pode sentir amor entre os homens, entre as mulheres, homem com homem, amor de pertencer, o amor de se envolver, o amor de amizade, o amor romântico, o amor pai e mãe, o amor de pai e filho, sabe? Filha e pai, enfim, aí eu acredito que é um espaço que ainda tem todas essas coisas aí. Então, existe um progresso e existe um avanço, mas que um progresso e um avanço que não vem mais através da dor, tá ligado? Que não vem mais através da dor. Daí talvez esse seja o plano superior, tá ligado? É onde que a busca pelas realizações, e quando eu disse que apela para o fantástico, eu acho que até as experiências são mais fantásticas, sabe? Num mundo como esse, eu acho que para começar, as pessoas voam, sabe? As pessoas voam, por exemplo, e tudo aquilo que alguém é capaz de sonhar, imaginar, alguém é capaz de viver, tá ligado? Inclusive até mesmo desafios, mas, né, eu não sei se nesse espaço existe como um desafio acabar na derrota, né? Porque aqui no planeta Terra existe como, né? No planeta Terra, o mais amargo dessa jornada, dessa vida, o mais amargo de tudo é que da mesma maneira que histórias terminam bem, histórias também chegam ao fim de uma maneira trágica. Então, essa é o que acaba tornando forjando aquilo que a gente define talvez como a natureza humana, sabe? A noção que a nossa vida é um eterno, assim, sabe? Estamos correndo risco, sabe? Risco de sucesso, risco de fracasso, né? De muita glória, mas também, assim, de perdas irreparáveis, né? A todo momento. Então, talvez num plano superior, aonde certos desafios já foram superados e não sei quais são os seres que habitam lá, sabe? Eu não sei se os seres que habitam esse espaço são seres humanos que evoluíram a ponto de hoje em dia poder coexistir com seres que nunca, jamais foram seres humanos, e esses seres que talvez estejam naquele espaço, eles não são alienados ao resto da existência. A vida deles não é só a glória, mas
o espaço onde eles habitam, onde eles vivem, é só sabedoria, é só beleza, é só variedade, é só diversidade, é só preservação, é só integração, enfim, é só conhecimento, evolução e progresso, mas eles não estão alienados nesse ambiente. Eles fazem todo o possível para que toda essa sabedoria, essa glória se propague reino após reino, sabe? Plano superior após plano superior, até chegar até aqui e quem sabe até resvalar até o outro lado. Mas no presente momento eu acredito que talvez a Terra seja o último ponto capaz de receber essa bênção, no sentido de que, né, cada plano, né, cada reino dentro dessa nossa realidade tem uma função, e talvez a nossa seja aquela que está mais sendo afetada pela polarização entre aquilo que a gente sempre definiu como bem e o mal, o yin e o yang, luz e trevas, e como vocês quiserem dizer. Talvez nós sejamos assim o ponto exato onde essas coisas se chocam, e o choque entre essas forças provoca a formação daquilo que a gente compreende como história, como ciclo evolutivo e evolutório, ambos, né? Mas é isso aí, sabe? Eu não sei se esse aqui vai ser um programa que eu vou me dar satisfeito sobre essas questões cosmológicas por enquanto. Eu sinto que eu consegui até condensar bastante coisa e envelopar bastante conteúdo em 2 programas e tal, para servir para posteridade, digamos assim. Mas também, ao mesmo tempo, eu imagino que tem certas coisas mais específicas que são diretamente ligadas a esses temas cosmológicos que eu também poderia trazer à tona. Mas eu ainda não vou deixar marcado se de fato é isso que eu vou fazer no próximo programa, ou sabe-se lá quando. Mas, bom, é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.